A deputada federal Sâmia Bonfim acionou o Ministério Público para investigar a fala da cantora Baby do Brasil, em que ela defende que as pessoas devem perdoar os seus abusadores. Desculpa por repetir isso. Baby já gravou um videozinho dizendo que foi mal interpretada. Roda, roda das desculpas, né? Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ai, Sofia. Foi uma fala aí que a Baby do Brasil, a antiga Baby Consuelo, Novos Baianos, soltou, porque agora ela não é só cantora, ela é cantora e pastora, durante uma apresentação em uma boate gospel. É uma coisa que eu nem sabia que existia. Boate gospel The Edge, o nome da boate. Na qual essa fala, o ponto que mais chamou atenção foi quando ela diz que tem que perdoar, 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 perdoar inclusive os abusadores, mesmo se eles forem da família, nesse nível. Desculpa, mas eu vou ter que mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Perdoa. O sentimento do seu coração aqui hoje, nesse lugar. Perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa. Foi esse o trecho aí que viralizou. Até aí, Ana, a gente já tinha trazido aqui no plantão, né? A Dai já tinha mostrado isso antes. O que a gente tem de novidade? A novidade é que a deputada federal Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, foi às redes sociais dizer que ela já acionou o Ministério Público para que ele investigue essa fala aí. A gente pode ir para a postagem da Sâmia que ela diz: abuso sexual é crime, denuncie. O pedido da cantora Baby do Brasil para que vítimas de violência sexual perdoem seus abusadores é inaceitável e criminoso. Por isso, acionei o Ministério Público para que a investigue e a responsabilize pelos crimes cometidos em um culto em São Paulo. Vivemos num país em que 9 estupros são registrados por hora e 61% das vítimas têm menos de 14 anos. A maioria dos abusos é cometido dentro de casa por familiares ou pessoas próximas. As denúncias muitas vezes não acontecem justamente por ameaças ou por serem desincentivadas pelas pessoas ao redor. Isso é parte da cultura do estupro que nos assola. Baby flagrantemente cometeu incitação ao crime e condescendência criminosa, pois reforçou uma cultura de silenciamento e impunidade, incentivando que crimes de violência sexual fiquem sem a devida responsabilização e favorecendo aqueles que o cometeram. Na ação ao Ministério Público, pedi também que a casa noturna The Edge seja investigada por omissão. Então, teve aí esse pronunciamento aí da Sâmia dizendo, olha, o Ministério Público foi acionado, vai atrás investigar aí tanto a Baby quanto a casa noturna. Depois disso, a Baby Consuelo foi lá e postou um videozinho nas redes sociais dela. A gente vai mostrar um trechinho aqui. Eu estou falando do perdão que liberta, um perdão que está nas Escrituras Sagradas, um perdão bíblico. Eu não estou falando do perdão que é para você abrir mão da justiça. Eu não estou falando do perdão que inocenta alguém do seu erro. Também não estou falando do perdão que é para você abrir mão da impunidade. Não, eu estou falando do perdão que eu aprendi na Escritura e que eu libero todo o tempo, que é o perdão que tira de mim os gatilhos que vão me acompanhar a vida inteira se eu tiver dentro de mim essa dor, essa tristeza, essa mágoa, esse desejo de justiça que é normal. Então, esse perdão é aquele que você diz assim, Senhor, perfeito juiz, Deus Todo-Poderoso, eu te entrego, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja sentindo este problema, este abuso, esta morte, esse ataque, essa maldade, seja o que for, eu te entrego, mesmo que eu não queira, porque tu és o perfeito juiz. Assim como aconteceu com Paulo, assim como... E aí ela continua, ela vai começar a citar histórias bíblicas, depois ela começa a ler versículos bíblicos, etc. O ponto principal era aquele ali.
Basicamente, foi uma maneira toda rebuscada de dizer: não, gente, vocês não entenderam direito. Eu não tava falando que era para perdoar e não denunciar. Eu tava falando que era para perdoar para colocar nas mãos de Deus, o que quer que diabos isso signifique. No final das contas, a parte principal, que era tentar proteger as vítimas do abuso, isso ela não se preocupou. Ela só se preocupou em tentar proteger a si mesma, né, Ana? E só para a gente completar, para não dizer que a gente não mostrou todos os lados envolvidos, a Casa Noturna também já se pronunciou. Então, Baby do Brasil se pronuncia por fala polêmica, sou contra qualquer tipo de abuso. Lá no finalzinho eles têm o pronunciamento da Casa Noturna, né? O dono do local, Renato Ratier, também esteve presente no evento e se desculpou na tarde dessa quarta-feira, dia 12. Antes de mais nada, quero expressar meu profundo respeito a todas as pessoas que foram atingidas por declarações de terceiros durante o culto e reafirmar os valores que sempre guiaram minha trajetória. Jamais foi minha intenção ferir ou desrespeitar qualquer pessoa. E daí ele joga em cima da Baby, né? Diz por terceiros, não olhem para mim, a culpa não é minha. Basicamente o que ele está falando, mesmo que tenha acontecido na casa noturna dele. Ou seja, Ana, chega nessa hora, tá todo mundo tirando o seu da reta. Se preocupar com as vítimas, isso ninguém se preocupa. Eu tentei em algum momento dessa fala achar uma linha de raciocínio que compreendesse o que a Baby do Brasil estava dizendo, mas é muito difícil diante de uma fala dessa, sabe, ela dizer teve abuso, foi da família, perdoa. O que a Baby não consegue entender é que ela não tem lugar para dizer para qualquer vítima de qualquer coisa, independentemente de quem ela é, qual a história dela, que ela não tem lugar de dizer para as pessoas se elas devem perdoar ou não. Isso é uma coisa individual de como a pessoa lida com um trauma inominável, né? Então, me incomoda muito a prescrição do perdão dela, sabe? O que ela quer acreditar sobre o perdão é problema dela. Prescrever o perdão para as pessoas, assim, é em si um ato de violência. E é isso que me incomoda, porque é dizer para a pessoa, realmente, é dizer para a vítima que se ela sente essa dor que ela mencionou, se ela sente essa raiva, ou se ela sente esse desejo de justiça, ela está errada, porque ela não entregou nas mãos de Deus. Então é colocar na vítima uma segunda camada de responsabilidade, uma segunda camada de culpa por algo que não é em absoluto culpa dela. Então, além de sofrer a violência, a vítima ainda tem que ser uma pessoa iluminada e perdoar os seus agressores. Se ela não fizer isso é porque ela não tá sabendo, né, enfim, colocar nas mãos de Deus. Eu gosto muito do comentário aqui do Lucas no chat, né, dizendo que conhece essa linha de raciocínio dela e concorda, mas a forma como ela coloca tem um viés pernicioso. E é bem disso que eu tô falando, né, Lucas? É esse viés pernicioso, assim, de quem diz que a culpa da forma como a vítima se sente depois de um abuso é a própria vítima, porque ela precisa, né, é obrigada a perdoar, né? E também a consequência disso, que é exatamente aquilo que a Sâmia está brilhantemente colocando ali, que é uma cultura de silenciamento. Não passou, tá perdoado. Né? Não, aqui já botei nas mãos de Deus aqui. A Baby diz que não, eu não estou advogando, né, contra buscar a justiça, nada disso, mas na prática é isso que esse discurso dela faz. É silenciar. E mais uma vez, o silêncio protege sempre o abusador. Silenciar sempre protege o abusador. Não vou dizer que depois de denunciar a coisa é fácil, eu tenho falado muito disso, assim, não quer dizer que denunciar também acaba com o problema e vai tudo ser resolvido pela justiça, porque não vai. Mas silenciar é que não vai resolver. Tá? Silenciar e perdoar não vai resolver, não vai fazer o problema parar e não vai também ajudar a própria vítima a superar aquilo que foi feito com ela, tá? Só fica pior.
Silenciar é bem pior. A insanidade nos lembra aqui também, né? Nas igrejas e seitas é prática que abusos sejam colocados debaixo do tapete e a gente sabe que ocorrem mais dentro das famílias. Por isso também essa fala dela me chama tanta atenção e é tão dolorosa, porque ela junta as duas coisas. E é isso que é foda nessa fala dela. Se teve abuso, perdoa. Se foi na família, perdoa. É uma percepção do problema, a percepção de que o abuso acontece dentro das famílias e dentro das igrejas, né? E seitas e cultos e whatever. E a prescrição de anistia para isso, né? Para usar um termo aí. Muito difícil de engolir. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi essa fala pela primeira vez. Normalmente as pessoas não têm essa percepção de que a maioria dos abusos é dentro da família. É um fato bem conhecido, bem documentado, mas que as pessoas não costumam saber. O fato dela ter citado isso mostra que sim, ela sabe muito bem do que ela está falando. E mesmo assim fala aquela grande besteira. Para mim isso só tornou pior. Se ela não tivesse falado isso, eu ia ficar com uma percepção menos ruim dela. Não, ela sabe o que está acontecendo e mesmo assim ela falou aquilo. Só tornou tudo muito pior. A associação mental ali que se faz nessas duas frases, uma depois da outra, que é assustadora. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Bora lá, chat. Vamos para um recadinho. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse momento para convidar você a ver o nosso novo episódio do Meteoro Repórter, nosso quadro de entrevistas com o Pedro Zambarda, aqui no Meteoro. Nesse episódio, que vai estrear oficialmente nesse sábado, dia 15, às 14 horas, o Pedro Zambarda entrevista a jornalista Stefane Costa, que teve as suas primeiras experiências de imprensa de guerra na Ucrânia e no Líbano. A repórter, que agora está em Portugal, também desvenda as intenções do Putin e da Rússia, além do avanço dos neonazistas. Esse episódio já está disponível para quem é membro do nosso Clube do Fim, o nosso clube de canais aqui no YouTube. Já pode ir lá e assistir essa entrevista antes de todo mundo, tá? Fiquem ligados lá. Chat, muito obrigada. A gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Bora!